Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver 6 exercícios muito parecidos com aqueles exercícios que eu mandei para vocês naquele arquivo, o arquivo da atividade 2. Então, ele possui alguns exercícios e eu vou resolver alguns bem parecidos com aqueles que estão no arquivo, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos localizar os arcos de 210, 174, 12 e 293 graus, certo? Então, vamos lá. Ó, eu vou virar um pouquinho porque eu não consigo escrever ele reto. Depois eu volto ao normal para explicar. Então, ó, o arco de 210 graus, ele é menor do que o arco de 270, né? Obviamente. E ele é maior que o arco de 180, certo? Então, ele tá entre 180 e 210. Então, vamos fazer um rascunho aqui, ó, da nossa circunferência, tá? É um rascunho mesmo, porque não vai sair certinho, não. Então, ó, o nosso primeiro quadrante, o nosso segundo quadrante, nosso terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? E aqui a gente tem os arcos de 0 graus, 90 graus, 180, 270, 270 e 360 graus, certo? Então, se o arco de 210 ele está entre 180 e 270, quer dizer que ele está no nosso terceiro quadrante, ok? Então, como que a gente pode escrever ele? A gente pode escrever que 210 pertence ao terceiro quadrante, ou 210 pertence ao intervalo entre 180 e 270 graus. Ou ainda, 210 pertence ao intervalo de π a 3π sobre 2. Ok? Esse intervalo aqui é exatamente esse intervalo, porém em radianos, ok? Então, a gente pode representar dessas três formas, certinho? Então, vamos fazer o item B, C e D aqui também. Então, vamos lá. A gente sabe que 174, ele é menor que 180 e maior do que 90, certo? Então, ó, se ele é menor do que 180 e maior do que 90, então ele está no segundo quadrante. Então, quer dizer que 174 graus pertence ao segundo quadrante. Ou, vou colocar menorzinho aqui, mas não tem problema não. Ou 174 graus pertence ao intervalo entre 90 e 180 graus. Ficou horrível aqui, mas tudo bem. A 180 graus, ou transformando isso daqui para radianos, 174 pertence a π sobre 2, que 90 é π sobre 2, e π, ok? Esse valor de 174, a gente poderia transformar ele também para π radianos, tá? E a gente já sabe como transforma. Como que a gente transformaria? A gente sabe que 180 graus equivalem a π. 174 vão equivaler a quantos radianos? Aí a gente só ia multiplicar em cruz e obter o resultado de π, que seria exatamente quanto 174 vale em radianos, ok? Então, 174 a gente escreve dessa forma. De 12 graus. 12 é fácil, né? 12 graus, ele é menor do que 90 e ele é maior do que 0. Então, obviamente, ele vai estar no nosso primeiro quadrante, né? Porque ele é menor do que 90 e maior do que 0. Então, ele está no nosso primeiro quadrante. Então, 12 graus pertence ao primeiro quadrante, ou 12 graus pertence a o intervalo de 0 a 90 graus. Ou ainda, pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2. Ok?
tranquila essa parte, né? A mesma coisa com 293 graus. 293, ele é menor do que 360 e ele é maior do que 270. Então, ele vai estar onde? No nosso quarto quadrante, porque ele vai ser menor que 360 e maior do que 270, ok? Então, 293 pertence ao quarto quadrante, ou 293 pertence ao intervalo entre 270 graus a 360. Ou, 293 graus pertencem ao intervalo de 3π sobre 2 a 2π. Ok? Ó, simplesinho, né? Bem facinho, é só localizar onde ele vai estar na nossa circunferência, colocar que ele pertence ao quadrante ou ao intervalo de medida do arco, ok? Facinho, tranquilo, sossegado. Agora vamos aqui para a nossa segunda questão. Determine 3 elementos da família de arcos côngruos, cujo arco de primeira volta possui medida igual a π sobre 6. O que a gente pode fazer primeiro? A gente vai determinar quanto vale π sobre 6. Então, π sobre 6, eu vou fazer aqui porque não vai chegar ali. Ok. π sobre 6 vai ser igual a 180 graus dividido por 6, certo? Eu não fiz nada de continha ainda, tá, gente? Então, vamos fazer todas aqui no rascunho. Opa, aqui 100 graus. 6 vezes que número dá 18. 3 vezes 6, 18. 18 menos 18, 0. A gente abaixa o 0. Como não dá para dividir, a gente coloca 0 no quociente. Então, 180 dividido por 6 é igual a 30 graus. Porque a gente está representando o valor de π sobre 6. Então, eu transformei π sobre 6 em graus. Por que eu substituí 180 aqui no lugar de π? Porque a gente já tinha visto aqui, ó, quando eu dei o exemplo aqui, que 180 equivale a π sobre 6. Como 180 equivale a π. Como 180 equivale a π, é só a gente trocar o valor de π aqui e fazer a divisão como que tá pedindo, ok? Então, a gente quer o quê? A gente quer determinar 3 elementos da família de arcos côngruos, cujo arco de primeira volta possui medida igual a 30 graus. Então, vamos lá. O que a gente precisa para encontrar um arco, os elementos da família de arcos côngruos? É só a gente somar a 30 as voltas completas e a gente vai encontrar arcos cujo a extremidade do arco para exatamente no mesmo lugar da extremidade de 30 graus. Ou seja, vamos voltar aqui para nossa circunferência. É retinha, tá? Mas tudo bem. Vamos supor que o nosso arco de 30 graus esteja aqui, certo? Então, o que a gente quer? A gente quer encontrar arcos que também parem aqui, mas que deem volta na circunferência completa. Então, por exemplo, eu tô aqui, eu vou andar uma circunferência completa e vou andar mais 30 graus, eu vou cair exatamente aqui. Mas que ângulo é esse que eu acabei de percorrer na circunferência? É o que a gente vai determinar. Então, vamos lá. O primeiro elemento vai ser o elemento 30 graus, né? O primeiro elemento. Agora, o primeiro elemento a partir de uma volta. Então, a gente vai fazer 30 mais uma volta de 360 graus, certo? Então, eu tô calculando a quantidade de voltas que eu vou dar, ok? 30 mais 360 é igual a 390 graus. Então, o nosso primeiro arco, depois do nosso arco de primeira volta, vai ser o arco de 390, ok? Segundo, 30 graus mais 2 voltas completas, que medem 360 graus cada uma. Então, o que a gente vai fazer? 30 graus mais 2 vezes 360 é igual a 720, que é igual a 750 quando a gente soma com 30. E o terceiro elemento, o terceiro arco
depois do nosso arco de primeira volta vai ser 30 mais 3 voltas completas. Que isso vai dar 30 mais 1080, que dá 1110 graus. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu peguei o nosso elemento, o nosso arco de primeira volta, que no nosso caso é π sobre 6, que vale 30 graus. O que eu fiz aqui? Eu fui somando voltas completas para encontrar os elementos. Então, primeiramente, a gente fez com uma volta. 1 vezes 360. Então, ficou 30 mais 1 vezes 360, que é igual. Aí eu fiz essa multiplicação. 30 mais 360, eu fiz essa soma e deu o arco de 390. Para o nosso segundo, o que eu fiz? Somei o nosso arco de primeira volta, que mede 30 graus, mais 2 voltas completas, que deu 30 mais 720, 720 é igual a 2 vezes 360, eu fiz essa multiplicação, e depois eu somei com nossos 30 graus, que deu 750. O mesmo eu fiz para o terceiro. Então, 3 elementos que a gente pode considerar são os arcos 390, 750 e 1110. Lembrando que, determine 3 elementos. Ele não tá pedindo para ser os 3 primeiros, certo? Eu poderia fazer aqui, por exemplo, um de 5 voltas. E colocar aqui também, vou considerar da mesma forma. Porque ele não tá pedindo os 3 primeiros elementos da família. Ele tá pedindo 3 elementos da família, certo? Então, se eu colocar aqui 30 mais 5 vezes 360 e fizer essa continha. Esse arco que a gente obteve vai ser o arco da família, cujo arco de primeira volta é de 30 graus, só que ele deu 5 voltas completas e parou no ponto igual à extremidade do arco de 30 graus, ok? Por exemplo, aqui, esse arco de 750 graus, o que ele fez? Ele partiu daqui, ele deu 2 voltas completas, então ele deu 360 mais 360 igual a 720, mais 30, ele parou exatamente aqui. Por isso que ele também está com a extremidade no ponto onde a extremidade é o arco de 30 graus, certo? Então, ele partiu daqui, normal, igual todos os arcos, tá? Ele deu uma volta completa, deu mais uma volta completa e mais 30 graus. Foi por isso que ele parou com a extremidade final no mesmo lugar da extremidade final do arco de 30 graus, certo? E é exatamente por isso que ele faz parte da família de arcos côngruos de 30 graus, ok? Beleza, encontramos 3 elementos da família de arcos côngruos sem usar fórmula nenhuma, apenas fazendo a somatória com a quantidade de voltas completas que a gente quer, ok? Então, vamos lá. Utilizando a fórmula geral de arcos côngruos, determine 2 arcos côngruos aos arcos de 0 graus e 90 graus. Esses arcos aqui são arcos de eixo, né? Por quê? Porque o arco de 0 graus, ele está exatamente no eixo X, e o arco de 90 está exatamente no eixo Y. Então, os arcos de 0 graus e 90 graus são arcos de eixo. São 2 dos arcos de eixo, tá? E a gente sabe que a fórmula geral, de uma família de arcos côngruos é dada por Z igual a Z0 mais K vezes 360, onde Z0 é o elemento de primeira volta, tá? É o arco de primeira volta dessa família de arcos côngruos, e Z é o elemento que a gente quer encontrar. Então, o que a gente pode fazer primeiro? Vou dividir aqui para fazer um para 0 e um para 90. Então, ele está pedindo 2 arcos, certo? Então, vamos calcular com 2 voltas aqui. Então, por exemplo, eu quero encontrar o arco Z, que ele é da família do arco de 0 graus, mas ele dá uma volta completa. Então, esse é um elemento. E isso é igual ao quê? 0 mais 360, 360. Ok? Bom,
vamos voltar aqui. Passou uma moto, fez um barulhão e não deu para entender. Então, vamos fazer o segundo arco côngruo. Então, a gente quer determinar um arco côngruo, onde ele seja um elemento da família do arco de 0 graus, né? E ele vai dar 2 voltas completas. Então, 0 mais 2 vezes 360, 2 vezes 360 é igual a 720. 0 mais 720, 720. Então, 2 elementos da família de arcos côngruos de 0 graus são os arcos de 360 e 720 graus. Alguns dos arcos, tá? Porque a gente pode ter infinitos arcos côngruos. Por quê? Basta a gente dar mais e mais voltas completas na circunferência e parar no mesmo ponto, certo? Então, o que eu fiz aqui? Calculei um valor que pertence à família de arcos côngruos, então eu vou substituir Z0 pelo valor dos arcos que a gente quer encontrar, a família geral, mais a quantidade de voltas completas que ele deu. Então, aqui, tranquilo, vamos fazer para 90 agora. Agora, então, vamos calcular para o arco de 90 graus. Então, o nosso elemento que a gente quer encontrar, ele vai ser 90 mais uma volta completa na circunferência. 90, que é o elemento da família que a gente quer encontrar os 2 arcos côngruos pertencentes a essa família, mais 1 vezes 360, porque ele vai dar apenas uma volta, tá? Então, vai ser 90 mais 360, e isso daqui dá 450 graus. Ou seja, o nosso arco de 90 graus tá aqui, certo? O nosso arco de 450, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma volta completa e vai andar mais 90 graus. Então, a extremidade final do arco de 450 vai cair exatamente na extremidade final do arco de 90 graus. Então, por isso que eles são pertencentes à mesma família de arcos côngruos. Agora, vamos fazer para outro elemento. Vamos calcular 90, que é o quanto ele vai andar a mais, depois que ele fizer as voltas completas, mais 2 voltas de 360. Ok? Então, a gente vai ter 90 mais 720 graus. 720 é 2 vezes 360. E isso daqui vai dar o arco de 810 graus. Ou seja, ele vai partir da nossa origem aqui, vai dar uma volta, mais uma volta e vai andar mais 90 graus. Então, o arco de 810, ele vai ter a mesma extremidade final que o arco de 90 graus, ok? Então, os 2 elementos da família, eu não vou colocar a respostinha completa aqui não, tá? Então, os 2 elementos da família são os arcos de 450 e 810 graus, certo? Porém, não são os únicos. Como eu disse anteriormente, a gente pode ter infinitos arcos côngruos a um único arco. Por exemplo, o arco de 90 graus aqui mesmo. Se eu der 1, 2, 3 voltas completas e andar mais 90, pronto, já tenho outro arco côngruo. Se eu der 4 voltas completas e andar mais 90, já tem mais um arco côngruo. Então, como a gente pode dar infinitas voltas na circunferência, a gente pode ter infinitos arcos côngruos a um determinado arco apenas. Ok? Então, a nossa família de arcos côngruos tem infinitos elementos, certo? Ok, então esses são apenas 2 exemplos. Como não estava pedindo para determinar os 2 primeiros arcos, não necessariamente pode ser só esses 2, tá? Ok, então vamos para a nossa questãozinha 4 aqui. Dê a expressão da família de arcos côngruos a 27 graus. Então, ele só quer a expressão. A gente sabe que a nossa fórmula geral é essa. Então, o que eu vou fazer? Vou só substituir Z0 por 27 graus. Então, a nossa fórmula geral da família de arcos côngruos a 27 graus vai ser Z igual a 27 graus mais K vezes 360 graus. Onde esse daqui é o elemento geral. Então, qualquer arco
da família de arcos côncavos a 27 graus pode ser escrito nessa forma, só substituindo o K pelo número de voltas completas que a gente quer dar. Então, o nosso Z são os elementos e o número K é a quantidade de voltas. Ok? Quantidade de voltas. E vamos sempre lembrar que K tem que ser um número inteiro, gente. Por quê? Se K não for um número inteiro, por exemplo, se K for meio, se aqui a gente estiver calculando com meia volta, se a gente tiver aqui e der meia volta e andar mais, por exemplo, na família de arcos de 90. Então, se K for meio, a gente aqui teria 90 graus mais meia volta. Meia volta de 360 seria 180. Então, a gente ia andar mais meia volta só e andar mais 90. A gente não ia cair, tá vendo? Não iríamos cair no mesmo ponto. Então, tem sempre que ser voltas completas, ok? Por isso que o nosso K pertence sempre aos números inteiros. Certinho? Então, vamos calcular a nossa questãozinha 5 aqui. Calcule a primeira determinação positiva de 75π sobre 36. Então, vamos transformar 75π sobre 36 em graus. Como a gente sabe que π equivale a 180 graus, basta substituir o valor de π em 75π sobre 36. Então, vamos lá. Beleza? Vamos fazer umas continhas aqui embaixo para relembrar. Vamos fazer 75 vezes 180. Então, vamos lá. 180 vezes 75. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. 7 mais 5, 12. Ok? Então, agora, só fazer a continha de mais aqui e somar tudo isso. 0, 0, 9 mais 6, 15, vai 1, 2 mais 1, 3, 1 mais nada, 1. Beleza. Então, a gente tem que 75 vezes 100 vezes 1000 vezes 180, meu Deus do céu que não saía. 75 vezes 180 é igual a 13.500. Só que isso ainda precisa ser dividido por 36, certo? Então, vamos fazer. 0, 0 dividido por 36. 13 a gente não consegue dividir por 36, mas 135 a gente consegue. Então, vamos acho que dá com 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Agora, uma continhazinha simples. 8 para 15. 7. 2 para 0, 2. 1 para 1, 0. Acho que aqui 7 dá. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 3, 21. 22, 23, 24, 25. 2 para 10, 8. 5 para 6, 1. Eu acho que deu, hein? Opa, aqui não é 8 não, pelo amor de Deus. Baixei um 0, apareceu um 8 do nada. Então, aqui agora é 5, né? 5 vezes 6, 30. 15, 6, 7, 18. É isso mesmo. Ok. Então, 13.500 dividido por 36 é igual a 375. Ou seja, 75π sobre 36 é igual a 375 graus. Como eu quero encontrar a primeira determinação positiva, é só a gente ver quantas voltas completas o arco de 375 deu. Vamos encontrar uma forma facinho mesmo. Vamos pegar o arco, que a gente quer encontrar a primeira determinação positiva, e vamos dividir por 360 graus, que é o valor em graus de uma volta completa, certo? Que número vezes 360 resulta em 375 ou um número próximo e menor a 375? 1, né? Uma volta completa.
Então, 360 vezes 1, 360, a gente faz a continha aqui de subtração normal. Ok. A gente não precisa mais resolver, né? Porque a gente já tem uma volta completa. Então, o arco de 375 graus, ele dá uma volta completa mais 15 graus. Ou seja, quando a gente está na circunferência trigonométrica aqui, o arco de 375, ele vai fazer o quê? Vai partir daqui, vai dar uma volta completa e andar mais 15 graus. E vai cair na extremidade final exatamente do arco de 15 graus, certo? Então, o que a gente faz? A gente pega o arco que a gente quer determinar a primeira determinação positiva, divide pela quantidade em graus de uma volta completa, no caso 360. O quociente vai ser a quantidade de voltas completas que esse arco vai dar, e o restante vai ser a primeira determinação positiva da família desse arco, ok? Então, o número que a gente quer, a nossa primeira determinação positiva, é exatamente igual ao resto dessa divisão. Então, a primeira determinação positiva de 75 π sobre 36 é 15 graus. Ok? A gente poderia transformar esse 15 graus também em π radianos, em radianos, mas não tem necessidade, eu vou aceitar só com graus mesmo, mas a gente já sabe converter. Lembra? Vamos fazer de novo. 180 equivalem a π, então quanto equivale um arco de 15 graus? Basta multiplicar em cruz e encontrar o valor de x. Ok? Simples, né? Simples, e no nosso arquivinho a gente tem a atividade 5, que tem a A e a B. Ok? Então, vamos para a nossa atividade 6, que no caso do nosso arquivo é uma parte do nosso desafio, né? Então, vamos lá. Determine o valor de seno e cosseno dos arcos de medida igual a 150 graus e 300 graus. Belezinha. O que a gente precisa lembrar aqui? Vamos lembrar como calcular o arco simétrico. Então, vamos lá. Para o arco simétrico, eu vou fazer aqui a nossa circunferência trigonométrica feia mesmo. Então, vamos lá. Para o arco simétrico, que está na posição, aqui eu vou chamar de Z. Então, eu vou pegar o simétrico, que esteja no segundo quadrante, Z1. Vou pegar o simétrico, que esteja no terceiro quadrante, Z2. E vou pegar o simétrico que esteja no quarto quadrante e vou chamar de Z3, certo? Então, a gente tem esses arcos aqui simétricos ao nosso arco de Z, ok? Z é número genérico, o Z1, Z2 e Z3 a gente vai obter a partir do valor de Z, ok? Então, vamos lá. A gente sabe que no segundo quadrante, Z1 é obtido a partir de π menos Z, que está exatamente no arquivo, tá? Z2, que está no terceiro quadrante, ele vai ser obtido a partir de π mais Z. E o arco no quarto quadrante vai ser obtido a partir de 2π menos Z. Ok? Ok. Ok, fizemos essa análise. Então, vamos determinar em qual quadrante os arcos de 150 e 300 estão. Vamos fazer primeiro para 150, tá? Para 150. Obviamente, 150, ele é menor do que 180 e ele é maior do que 90, certo? Então, ele está no nosso segundo quadrante. Então, ele é calculado de que forma? Dessa forma aqui. Então, o arco simétrico Z1, que no nosso caso aqui vai ser o 150. Então, 150 é igual a π, no nosso caso π é 180, né? Vamos já substituir, menos Z.
Porque a gente não sabe qual é o arco simétrico dele no primeiro quadrante. Então, é exatamente o que a gente quer encontrar. Porque a partir dele, a gente consegue determinar os valores de seno e cosseno. Ok? Então, vamos lá. O nosso Z aqui tem que ficar isolado. Então, vamos mandar ele para esse lado e o 150 para esse. Como o Z está negativo, ele vai passar positivo. E o 150, como está positivo, ele vai para lá, negativo. Ok? 180 menos 150 igual a 30 graus, certo? Então, o nosso arco de 150, ele é exatamente simétrico ao arco de 30 graus. Ou seja, ele tem o valor de seno e cosseno igual ao valor do seno e cosseno de 30, porém obedecendo a regra de sinal do seno e do cosseno no quadrante que ele se encontra. Como ele está no segundo quadrante, o nosso seno no segundo quadrante é sempre positivo e o nosso cosseno no segundo quadrante é sempre negativo. Então, o que a gente vai ter? Que o seno de 150, que o seno de 150 é exatamente igual ao seno de 30 graus. Por quê? Porque ele está no segundo quadrante e o sinal do seno no segundo quadrante também é positivo. Então, ele sempre vai ter o valor positivo igual ao valor do seno de 30. E seno de 30 vale 1/2. Ok? Beleza? E vamos calcular o cosseno agora. Cosseno de 150 vai ser igual, sim, ao cosseno de 30 graus, porém, no segundo quadrante, os valores de cosseno são negativos. Então, o valor do cosseno de 150 vai ser igual ao valor negativo do cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3/2. Só que ele vai ser negativo, porque ele é o valor do cosseno de 115 e 115 está no segundo quadrante. E os valores de cosseno no segundo quadrante são negativos. Ok? Vamos fazer agora para 300, o valor de 300 graus. Ó, 300 graus, ele é muito menor do que 360. Muito não, né? 60 graus. Ele é menor do que 360, mas ele é maior do que 270 graus. Então, o nosso arco de 300 graus está onde? Logo aqui, no nosso quarto quadrante, certo? E para calcular para calcular o simétrico no quarto quadrante, a gente usa essa formulinha, certo? Então, o nosso arco de 300, ele é 2 vezes π menos o arco simétrico dele no primeiro quadrante. E a gente quer determinar exatamente esse arquinho aqui, o arco no primeiro quadrante. Então, a gente vai ter 300 é igual 2π é igual a 360 graus. Então, 300 é igual a 360 graus menos z. Z é o valor... Opa, não dá pra ver. Z é o valor que a gente quer encontrar, certo? Então, vamos lá. Então, vamos fazer a continha exatamente igual a gente fez aqui. O nosso z a gente vai passar para cá com o valor positivo e o nosso 300 vai passar para cá com o valor negativo. Então, z é igual a 360. Continha básica de equação de primeiro grau, tá? Menos 300. Então, z é igual a 60 graus. Ok? Vamos analisar aqui, ó. No quarto quadrante, o nosso valor de seno é negativo, né? Ó, aqui a gente tem o seno negativo. E o cosseno nosso é positivo. Então, vamos ver como que vai ser. Então, a gente sabe que o seno de 300 vai ser exatamente igual ao seno de 60, considerando o valor negativo, porque o seno no quarto quadrante é negativo. E o cosseno de 300 vai ser igual ao cosseno de 60 com o valor positivo, com o valor igual, porque o cosseno no quarto quadrante também é positivo. Então, vamos lá. Seno de 300 graus é igual ao é igual ao seno de 60, porém negativo, porque no quarto quadrante o seno é negativo. Ok? Certinho? Então, o seno de 300 é igual a menos o seno de 60. E o seno de 60 vale raiz de 3/2. Só que como o seno de 300 vai estar no quarto quadrante, o seno é negativo.
então o valor dele é negativo, certo? Vamos fazer o cosseno agora. Cosseno de 300 vai ser igual ao cosseno de 60, o simétrico dele, respeitando o valor do cosseno no quarto quadrante. O valor do cosseno no quarto quadrante é positivo, então ele vai ser igual ao valor do cosseno de 60. Quanto vale o cosseno de 60? Meio. Então, o cosseno de 300 é igual a meio. Então, o que a gente tem que se atentar nesse exercício aqui? A gente vai determinar o valor em que cada arco é semelhante e esse valor é o valor no primeiro quadrante. Então, a gente vai encontrar a partir dessa formulinha. Se eu tiver um valor que ele está no segundo quadrante, a gente vai usar essa fórmula para encontrar o simétrico dele do primeiro quadrante. Se ele estiver no terceiro quadrante, a gente vai usar essa fórmula aqui. E se a gente estiver no quarto, a gente vai usar essa, igual a gente viu, para o arco de 300 graus. O que a gente tem que fazer depois disso? Pensar bem qual é o sinal do seno e do cosseno em cada quadrante. Então, ó, vamos colocar aqui para a gente relembrar. Então, ó, o seno e o cosseno, tá? Valores de seno e cosseno. No primeiro quadrante, o seno aqui é positivo, então todos os valores de seno aqui são positivos. No segundo quadrante também, né? Porque eles estão aqui na parte positiva do eixo Y. No terceiro quadrante, os valores de seno são calculados a partir dessa parte, então eles vão ser valores negativos. O mesmo ocorre para arcos que estão no quarto quadrante, ok? Já o cosseno, ele é calculado a partir do eixo X, certo? Então, no primeiro quadrante, ele vai ser positivo com certeza, né? Porque ele está na parte positiva do eixo X. No segundo quadrante, ele vai ser negativo, porque ele está na parte negativa do eixo X. No terceiro quadrante, também negativo. Já no quarto quadrante, ele vai ser positivo, porque ele vai estar na parte positiva do eixo X. Ok, pessoal? Gente, esses foram alguns exemplos, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, por favor, entrem em contato que eu faço de novo, eu faço mais vídeo que vocês precisarem, tá? Então, até o próximo. Qualquer dúvida, sempre vou estar aqui. Tchau, pessoal!